Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Tamura e hoje a gente vai começar o estudo de mais um livro. Dessa vez a gente vai falar do livro A Chave Mestra, de Charles Haanel. Se você não conhece o canal, uma das coisas que a gente faz aqui é o estudo de livros que agregam ao autoconhecimento e à espiritualidade. E no caso de estudo dos livros, o que eu faço aqui é compartilhar a minha percepção, o meu entendimento, para que quem sabe possa de alguma forma, aumentar, ajudar na sua própria percepção. E é claro, esse livro que a gente vai estudar a partir de hoje não poderia ser diferente. Afinal de contas, ele ensina diversas formas para que a gente possa atrair situações melhores para as nossas vidas. Então vamos à chave mestra. Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like e deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, como eu falei, esse livro foi escrito por um cara chamado Charles Haanel. Ele viveu no final do século XVIII até meados do século XIX, e ele foi escritor e filósofo. Ele também foi um grande empresário, onde ele colocava na prática as coisas que ele ensinava e demonstrou por si mesmo que tudo aquilo de fato funcionava. O nome original em inglês desse livro é O Sistema da Chave Mestra, E a chave mestra é uma clara referência, ao que é de fato uma chave mestra, ou seja, uma chave que abre todas as fechaduras, Então seria como a resposta para todas as perguntas. Ele fala, principalmente ao longo de todo o livro, você vai ver, sobre três coisas, que são a lei da atração, o poder da visualização e da unidade com Deus ou com o todo, como preferir. E se você já assistiu a Lei da Atração, como eu, que eu já assisti e li várias e várias vezes, e de repente está pensando que esse é mais um livro que foi derivado do filme, na verdade é ao contrário. Tá? Esse livro ele foi escrito em 1912, muito antes do filme O Segredo. Inclusive, se você assistiu O Segredo, você deve se lembrar que no filme aparecem diversas frases de grandes nomes, pessoas como Abraham Lincoln, Albert Einstein, Thomas Jefferson, E um dos nomes que mais apareceu lá foi de Charles Haanel. Isso porque Haanel é de fato uma das pessoas mais antigas que se tem conhecimento que fala sobre a lei da atração. Inclusive, o próprio famoso Napoleão Hill diz que ele aprendeu muita coisa com Charles Haanel. Na época em que Haanel viveu, o cuidado que devia se ter, de espalhar esses conhecimentos era tão grande, tinha que ter tanto cuidado, que disse que ele escolhia as pessoas para quem ele passava somente para algumas pessoas específicas, algumas pessoas que ele confiava, mesmo cobrando muito caro, para divulgar esses conhecimentos. Na internet, inclusive, tem muitas pessoas que dizem que esse conhecimento ficou restrito por muito tempo aos maçons, mas isso de fato não nos interessa. O que interessa é que esse livro tem conhecimentos extremamente importantes e valiosos para a gente. Tanto é que 21 anos depois, ele atingiu a marca de mais de 200 mil cópias vendidas, que naquela época era um verdadeiro best-seller. Tanto é que, tempos depois, como era de se esperar, a Igreja Americana baniu a venda desses livros. Mas por que então se chama em inglês o Sistema da Chave Mestra? Se chama assim porque na época o que ele fez foi um curso, Então era um curso com 24 módulos e ele vendeu esse curso por uma fortuna para aquelas pessoas que podiam pagar. E mesmo custando uma fortuna, quem podia pagar de fato pagava, porque elas viam os resultados que aconteciam nas pessoas que já tinham adquirido e estavam colocando os ensinamentos em prática. No livro conta que ele cobrava $1.500 pelo curso, E só por curiosidade eu fiz uma pesquisa rápida na internet
e eu vi que $1.500 em 1912 equivaleria hoje a $45.000. Este curso então foi montado neste livro, que passou a ter 24 capítulos, como eu falei, ou 24 módulos, né? E no final de cada um desses módulos ele passava um exercício prático, né, para que ajudasse a pessoa a ir moldando, a ir doutrinando a sua mente. Na época, as pessoas que adquiriam o curso recebiam um módulo por semana e a capa do livro só vinha no final, né, e somente para aqueles que cumpriam todas as 24 semanas, né, os 24 módulos. Se você está curioso ou curiosa, a gente vai também estudar esses 24 módulos, ok? Tá? E eu também vou passar esses exercícios, né, um a cada final de módulo, tá? Depois das nossas conversas, depois dos nossos entendimentos, ok? Então, da mesma forma que no livro fala, é bem importante que a gente faça duas coisas, né? Primeiro, que se respeite a ordem dos vídeos, tá? Para que você veja o módulo 1, depois o 2, depois o 3, e sempre nessa sequência, né? E segundo, que se faça o exercício, que coloque em prática o exercício durante uma semana, até a semana seguinte, quando vier o outro módulo, ok? E apesar disso, vale lembrar também que eu incentivo sempre a quem puder que adquira o livro, né? Adquira o livro do qual eu estou falando, né? Que nesse caso é a Chave Mestra, mas que sempre adquira esses livros, se você puder, porque afinal de contas, ler, né, em conjunto aprofunda ainda mais a compreensão. O que me fez decidir falar sobre esse livro é que ele reforça constantemente sobre a nossa capacidade mental, além de explicar com mais clareza a lei da atração, no sentido mais profundo, e não daquela forma que nós podemos ter tudo o que quisermos, como se o universo fosse uma grande prateleira e basta querer e pegar, independente de méritos ou de nossas intenções. Logo na introdução, ele explica que é natural que a gente se movimente. Ninguém, mesmo que desejasse, conseguiria viver parado como uma estátua, não é? Então podemos falar, podemos nos mover, podemos nos expressar e comunicar. Mas, mais do que isso, como a vida é movimento, existe o desejo dentro de nós de melhorar, de desenvolver constantemente por toda a vida. Para quem vive uma vida parada, sem graça, vai inevitavelmente uma hora sentir um vazio dentro de si. E este vazio é exatamente o contraste que a pessoa sente dentro de si, né? Por ir contra a natureza da vida. Aliás, eu falo exatamente disso no vídeo O Ego e a Autossabotagem. Se você não viu, depois assista, né, que é bem interessante para compreender mais a fundo essa questão. Tá? E se você já viu, assista novamente agora, né, para reforçar ainda mais esse assunto na sua mente. Então, quando sentimos um mal-estar ou falta de alegria, significa que sentimos, na verdade, a falta de melhorar, de desenvolver. E mais precisamente falando, o que nos falta é desenvolver interiormente, espiritualmente. Para quem não entende o que está sentindo, diz que sente um vazio ou falta de alegria. Mas por que será que isso acontece mesmo que a gente queira mudar? Ou seja, porque mesmo querendo mudanças na vida, muitas pessoas parecem que estão girando em círculos, né? Ficam em ciclos intermináveis de problemas e derrotas. Hanel explica que isso acontece porque nós precisamos aprender a usar os nossos pensamentos. Não adianta apenas querer que algo mude. E por isso ele estudou o que nós devemos fazer para colocar tais pensamentos de fato em prática. Tudo que existe em nosso mundo dual existiu, na verdade, algum momento antes na mente humana. Não tem exceções. Tudo que o homem fez acontecer, ele antes criou em sua própria mente. Pensar, segundo Hanel, é o poder espiritual do cosmos que todos nós temos e que nós iremos aprender a usar melhor a partir de agora. Então ele fala que ele vai ensinar a reconhecer a oportunidade, trabalhar e melhorar o raciocínio, a imaginação e as emoções. Hanel afirma que o mundo está mudando
e que no último século houve um progresso material imenso, né, e que daqui para frente a humanidade vai começar a buscar mais o progresso mental e espiritual. Isso não aconteceu na época, né? De fato, ele estava muito à frente do seu tempo. Mas hoje, 110 anos depois, graças a Deus, uma pequena, mas expressiva parte da humanidade já está voltando de fato seus olhos para o crescimento mental e espiritual. No mundo, cada coisa possui a sua frequência, ou como ele diz, a sua potencialidade. No mundo mineral, tudo é sólido, visualmente imóvel, fixo. No mundo vegetal e animal, tudo está se transformando sempre, mudando, recriando. E na atmosfera encontramos calor, luz e energia. Cada reino se torna mais fino e espiritual, do visível ao invisível, do de menor potencialidade ao de maior potencialidade. Ou, como dizemos aqui no canal, do mais denso para o mais sutil. Da mesma forma é no homem, ou seja, a sua força mais poderosa é a força invisível, é a força espiritual. E segundo Hahnemann, a forma de nós usarmos essa força espiritual é através dos pensamentos. Eu já falei aqui no canal sobre a força dos sentimentos, então não se confunda, ok? O que o autor quis dizer aqui é por onde as coisas começam. Cada pensamento produz uma ação no corpo e em partes do cérebro, de nervos e de músculos. E é através dos pensamentos que podemos mudar os processos pelos quais nós estamos passando. Através de pensamentos de coragem, de poder, de inspiração, de harmonia. E quando esses pensamentos realmente se instalam em nós, nós passamos a sentir os efeitos no nosso corpo, no nosso estado mental, no nosso estado emocional e, consequentemente, no nosso estado ou no nosso corpo espiritual. Mais do que isso, essa mudança de energia começa a atrair situações mais prazerosas, momentos mais alegres. E fazendo isso, nós mudamos não somente o nosso interior, mas tudo que está à nossa volta. E é claro, se você já me acompanha aqui no canal, nós já vimos que esse poder não é algo que a gente precise procurar em algum lugar, né? Esse poder já está dentro de nós, está na nossa centelha divina, no nosso eu superior. Está na força interna divina que existe dentro de cada um. O lance é como usamos o poder do pensamento para controlar e usar essa força. Como passar a ter uma verdadeira consciência de saúde, de abundância e alegria em todos os sentidos. Esses são os segredos que nós vamos aprender nas 24 lições do livro A Chave Mestra. Então hoje nós ficamos apenas nessa introdução desse interessantíssimo livro. Mas, como você viu, era uma introdução muito importante. Não só para a gente saber um pouquinho sobre o Hanel e do que ele propõe com a chave mestra, né? Mas também porque a própria introdução já reforça assuntos muito importantes, como o poder da mente, né? Que inclusive a gente já falou bastante na série O Poder do Subconsciente. E antes da gente finalizar, cabe reforçar uma coisa importante. Aprender a usar a força do pensamento não choca, né, com esvaziar a mente durante a meditação, e que eu já falei várias vezes aqui no canal. Esvaziar a mente é muito importante para aumentar a nossa conexão com o nosso eu superior, divino, né, para aumentar a intuição. E para quê? Para ter mais clareza de pensamento, para que nossos pensamentos sejam criativos e orientados por sabedoria divina. Até porque no mundo dual em que nós vivemos, não há como esvaziar a mente o dia todo, né? Aliás, nem meio-dia sequer, não é? Então é por isso que saber usar os pensamentos faz toda a diferença. Depois comente aqui se você já conhece esse livro e quais são as suas expectativas para essa nossa nova série de estudos, tá bom?
O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Então você já sabe, na semana que vem a gente começa com o capítulo 1 da Chave Mestra. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.